Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno. São 10 horas 30 minutos, 10h30, horário de Brasília. Estamos aqui mais uma vez no quadro Lâmpada para os meus pés. Quadro esse que traz o assunto da Escola Bíblica Dominical aqui no Lâmpada, aqui pela Rádio Manaim. Conosco nessa manhã, pastor Gilson Souza. Pastor, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Kleber, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria. Queremos também aqui deixar a nossa saudação, o nosso bom dia, a nossa saudação com a paz do Senhor. Aqueles que estão participando conosco também pelo canal 126, né? Estão participando hoje e sempre estão aqui conosco. Nós os saudamos também com a paz do Senhor. Muita alegria ter os irmãos conosco. E também os nossos companheiros que estão na bancada hoje conosco. O pastor João Cidade, o pastor Gerson Velucci, também o pastor Samira Basov e o pastor Ricardo Azevedo. A todos a paz do Senhor. Amém, queridos. Bom, deixa eu chamar também, já que o pastor Gilson aqui tocou no assunto, né, dos nossos companheiros que estão acompanhando e vão participar conosco aqui do quadro, do Lâmpada. O pastor Samir também está conosco, já está no ponto, pastor Samir? Pastor Samir, o senhor me ouve? A paz do Senhor. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor companheiros da bancada, os nossos queridos ouvintes, uma alegria de podermos estar juntos nesta programa abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido, amém. Paz do Senhor, pastor Samir. Também conosco, agora lá de Portugal, o pastor Ricardo Azevedo. Escuta, pastor Ricardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor a todos os ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Amém, querido. E o pastor João Cidade, que está em São Paulo. Pastor João Cidade, o senhor me ouve, pastor? A paz do Senhor. Pai do Senhor, Kleber, louvado seja o Senhor, estamos ouvindo bem sim, meu cumprimento a você, é uma alegria estar com você no programa, junto com os pastores da bancada, louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente, Kleber. Amém, querido, amém. Pastor Gilson, todo mundo a postos para darmos início ao Lâmpada para os meus pés de hoje, pastor. Tá faltando o pastor Gerson Velucci? Ah, é verdade. Meu Deus, que o pastor pecado. Estou esquecendo o pastor Gerson Velucci. Pastor Gerson Velucci, me perdoe, a paz do Senhor, querido. Olá, Kleber Correia, pastor Gilson, demais companheiros da bancada e queridos ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou esquecendo, meu Deus, que erro, que pecado. Não posso. Sabe por quê, pastor Gilson? Quando eu fazia o Lâmpada, o ano passado, eram 4 pastores. Agora são 5. Agora são 5, exatamente. Fui traído aqui pela memória. Mas agora sim, tá todo mundo a postos, pastor Gilson, a paz do Senhor. Podemos dar início ao Lâmpada de hoje? Sim, Kleber, vamos iniciar fazendo aqui uma colocação para os irmãos, que é com relação ao tema da escola bíblica, que é o preparo da igreja para o arrebatamento. Nós temos que entender que esse assunto é um assunto que não esgota, e é um assunto, Kleber, que nós vamos usar, se nós pudermos usar esse assunto até o dia que o Senhor Jesus vier para buscar a igreja, nós já estamos no lucro. É verdade. Porque o que acontece? Esse momento é um momento que a noiva precisa conhecer bem o noivo. E mais, não só conhecer, mas ela está preparada para o encontro com o noivo. E como esse encontro está próximo, é hora, portanto, de nós, não vou dizer esvaziarmos, porque não esvazia nunca, é um poço sem fundo, o conhecimento do noivo, o conhecimento do Senhor Jesus. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor Jesus, o noivo, mais nós nos sentimos preparados, mais nós nos preparamos para o encontro com ele, né? Então, por isso, o nosso tema continua como o preparo da igreja para o arrebatamento. Nós estamos encontrando no livro de Cantares de Salomão uma base bíblica assim infinita a respeito deste assunto, e desta vez agora nós estaremos mais uma vez, né, encontrando aqui mais uma profundidade, né, do assunto, nessa abordagem inclusive de comparações com aquilo que os apóstolos escreveram também profeticamente, né, e o Senhor Jesus também profeticamente proferiu este assunto em parábolas, quando ele contou as parábolas. Por isso, então,
O nosso assunto hoje é bastante enriquecedor, como tem sido nos outros dias, né? E certamente nós vamos então aprender coisas mais profundas hoje a respeito desse tema, que é extremamente importante. Não importa apenas, Jesus virá, mas eu não estou preparado para o encontro com o Senhor. Eu tenho que estar, então, preparado para o encontro com o Senhor. Amém, Kleber? Amém, pastor Gilson. São 10 horas 35 minutos. Deixa eu chamar aqui o pastor Samir mais uma vez. Pastor Samir, lendo Cantares, capítulo 1, verso 4, comparado com 1 Tessalonicenses 4, verso 17, por favor, explique pra gente como se dará o arrebatamento da igreja fiel, pastor Samir. Amém. A primeira pergunta diz o seguinte: lendo Cantares capítulo 1, verso 4, comparando com 1 Tessalonicenses 4, verso 17, explique como se dará o arrebatamento da igreja fiel. Cantares 1,4 diz: leva-me tu, correremos após ti. E 1 Tessalonicenses 4,17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Queridos ouvintes, caros companheiros da bancada, comparando os dois textos, o arrebatamento da igreja, tanto dos que já dormiram no Senhor, quanto dos que ficarem vivos, será no encontro da igreja com o Senhor nos ares, ou seja, nas nuvens do céu. Isso está na expressão de Cantares 1,4, leva-me tu. Isso porque o Senhor virá nas nuvens e a igreja subirá para encontrar-se com o Senhor Jesus. Primeiro o Senhor Jesus virá nas nuvens, leva-me tu. Depois a igreja irá ao encontro do Senhor nas nuvens, correremos a por ti. Ela vai ser levada pelo Espírito Santo. O Senhor dará ordens aos seus anjos e eles ajuntarão todos os escolhidos nos 4 cantos da terra, segundo Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A igreja fiel será levada às recâmaras do Senhor quanto for arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, querido, bem respondido. Pastor Ricardo Azevedo, o senhor poderia identificar para a gente o momento profético, quando lemos Cantares, capítulo 5, verso 1, comparando com Mateus, capítulo 25, verso 10, o senhor poderia identificar esse momento profético para a gente? A paz do Senhor Kleber, aos queridos pastores da bancada, aos ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Vamos para mais uma semana que o Senhor estará conosco, certamente nos dando muitas vitórias. Muito bem, pastor Gilson. Então vamos aos comentários da segunda pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: lendo Cantares capítulo 5, verso 1, comparado com Mateus capítulo 25, verso 10, identifique o momento profético. Cantares 5:1 diz assim: já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Mateus 25:10 diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Este momento profético que vemos nos dois textos é identificado como um momento profético em que a igreja, ou seja, a igreja fiel, estará com o Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro. No momento referido em Cantares 5:1, o Senhor Jesus já veio para o encontro com a noiva. Já colheu a mirra, todo o sofrimento da igreja que ela passou aqui neste mundo em aflições por amor ao nome do Senhor. Aqui mostra que este momento é o momento em que a noiva estará ceando com o noivo. Isso está confirmado em Mateus 25:10. Os que estavam preparados entraram com ele para as bodas. Vamos entrar na eternidade para cear com o Senhor. O momento após o arrebatamento é o momento das bodas do Cordeiro. Portanto, o momento profético dos dois textos aponta para o arrebatamento da igreja fiel.
A ceia das bodas do Cordeiro já iniciou com a chegada do noivo. O Senhor Jesus já veio e a igreja fiel está na eternidade desfrutando da ceia referida na parábola de Lucas 14:17. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: finde, que já tudo está preparado. Tudo está preparado, né, pastor Gilson? Para a volta gloriosa de Jesus. Estamos aguardando o nosso amado, tão querido Salvador. Retorno com o senhor, pastor Gilson. Amém, pastor Ricardo. Maravilha, né? Como a gente vê o segredo desse momento profético identificado aqui no capítulo 5, verso 1 de Cantares, comparado com Mateus capítulo 25, verso 10. Obrigado, pastor Ricardo, muito boa essa resposta. Glória a Jesus. Vamos dar prosseguimento agora, né, Kleber? Vamos em frente com a pergunta número 4 agora. É o pastor João Cidade. Perdão, a pergunta número 3. É o pastor João Cidade. Ele está, deixa-me ver aqui, onde está? Pastor João Cidade mesmo. Diz assim: lendo Cantares, pastor João Cidade, capítulo 5, verso 6, comparado com Mateus 25, versos 11 e 12, a pergunta é: por que, pastor João Cidade, a igreja infiel buscou o amado e não achou, chamou-o e não lhe respondeu? Só poderia responder para a gente, pastor? Vamos lá então, Kleber. Então, Cantares 5, 6, que são os textos, né, que nós vamos comparar. Então, Cantares 5, 6 diz assim: eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Então, vamos comparar com Mateus 25, 11 e 12. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Irmãos, o Senhor Jesus é a luz do mundo. Ele é a própria revelação. E como a luz, o Senhor Jesus não conhece aqueles que estão nas trevas. Conforme a parábola das 10 virgens, esse texto que nós lemos de Mateus 25, 12, quando ele respondeu às virgens loucas: em verdade vos digo que não vos conheço, é porque elas estavam sem luz, elas estavam nas trevas. Em Cantares 5, 6, vemos a situação de uma igreja infiel, que ficou porque estava envolvida na noite e dormindo. Então, as virgens loucas chamaram o noivo de Senhor, pedindo para ele abrir a porta. Mas o amado não respondeu, porque a voz da razão não abre a porta de entrada no céu, somente a luz da revelação. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o tempo da oportunidade, o tempo da graça passou e a porta da salvação se fechou. E a igreja infiel em trevas, sem a luz da revelação, da operação do Espírito Santo, não pôde ser identificada. Louvado seja o Senhor. Pastor João Cidade, agora, eu tenho mais uma pergunta para o senhor aqui, hein? Vamos lá. O senhor poderia identificar para mim, ou para a gente, para nós, a forma como a igreja fiel será vista na sua chegada na glória eterna, lendo Cantares capítulo 6, verso 10? Vamos lá então, Kleber. Cantares 6,10 diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército de bandeiras? Então, como que a igreja será vista? A igreja do Senhor, irmãos, ela vive os últimos dias aqui na terra. É o período profético em que ela almeja o arrebatamento. Ela será retirada deste mundo e chegará na eternidade de uma forma triunfante e gloriosa. Louvado seja o Senhor. Então, em Cantares 6,10, a igreja é vista como a alva do dia. A alva é o período que antecede o nascer do novo dia. É a esperança da igreja fiel em viver este novo dia, em estar na Nova Jerusalém. Então a igreja fiel é descrita com a formosura da lua e o brilho do sol, pois agora na eternidade
se apresenta gloriosa, glorificada e reflete o brilho do Senhor, o sol da justiça. Nós vemos isso também lá em Apocalipse 22:5, que diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. A igreja fiel, irmãos, também é vista como um exército vitorioso nesse texto de Cantares 6:10, com suas bandeiras, um exército bem conduzido, à luz da revelação, marchando e erguendo as bandeiras da vitória. A igreja fiel será vista como um exército que lutou e venceu todas as batalhas. E nós vemos isso lá em Apocalipse 12:11, que diz, né, e eles, a igreja, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Louvado seja o Senhor. Amém, pastor Gilson. Amém, pastor João Cidade, que maravilhoso, né? É um aspecto interessante, pastor João Cidade, nessa pergunta número 3, quando fala que Jesus não conhece, né, aqueles que estão nas trevas. Então é interessante que ele é a luz do mundo, ou seja, ele é a própria revelação. Então quando nós falamos de luz, nós falamos em revelação. E trevas, o que é trevas? Trevas é ausência de revelação. Então, no ambiente, Kleber, onde não há revelação, esse ambiente é trevas, ou seja, é escuridão. Sim. Então, Jesus não se revela num ambiente assim. Eu achei muito interessante esse aspecto aqui nessa pergunta número 3, né? Que ela é uma pergunta que realmente foi muito maravilhosa para nós. E isso vai ser confirmado na número 4, né? Quando fala exatamente da condição aqui de como a igreja será vista, né? É interessante, aqui no mundo, logo que amanheceu o dia em Cantares capítulo 1, a identidade dela apareceu, todo mundo viu aquela pessoa morena e diz assim, não olheis eu ser morena, porque foi o sol que resplandeceu sobre mim. Então, a igreja gentílica, a igreja universal, a igreja que é uma mistura de raças, lá na eternidade não vai haver isso, lá na eternidade ela será vista na claridade, né, da eternidade. Então, ela vai ser vista como a igreja vitoriosa, o sol da justiça, né, que vai estar lá. A revelação, né, que brilhou sobre a igreja, né, isso, que faz com que ela caminhe na luz. Então daí você vê, João, que realmente o assunto é um assunto profundo de ensino. A gente diria assim, não tem nada repetido aqui. Aqui está tudo novo, né? Sempre tem uma revelação nova. Esse é um aspecto muito interessante, né, pastor João? Perfeito. Muito bem, 10 horas e 48 minutos. Deixa eu chamar o pastor Gerson Belucci, que está conosco, direto de Portugal também, né, pastor Gerson? Pastor Gerson, acabei esquecendo do senhor aquela hora, mas não vou esquecer não, hein? Pastor Gerson, lendo Cantares 7, verso 11, comparado com João 14, verso 2, o senhor poderia identificar para a gente a forma como a igreja fiel será livrada? Ela será livre da grande tribulação, pastor? Muito bem, meus amados, vamos à pergunta 5. Lendo Cantares, capítulo 7, verso 11, comparado com João 14, verso 2, identifique a forma como a igreja fiel será livrada da grande tribulação. Vamos ler primeiramente o texto em Cantares 7:11 que diz: Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. João 14:2 diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. A resposta, então, meus irmãos, é a seguinte: a igreja fiel será livrada da grande tribulação. Por quê? Porque estará nas aldeias, que representam as moradas do Pai. E a igreja já estará desfrutando da eternidade, conforme Cantares 7:11 que lemos. Passemos as noites nas aldeias. A noite fala justamente do período de trevas, da grande tribulação. As aldeias falam do refúgio que o Senhor irá nos preparar, que é na eternidade. Meus queridos, o Senhor Jesus prometeu isso em João 14:2, quando disse: vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus já tem tudo preparado para a sua igreja fiel, que foi fiel aqui na terra, portanto, não tem
porque ela passar pela grande tribulação, como está escrito na palavra de Deus. A igreja fiel, meus irmãos, estará na casa do Pai, onde há muitas moradas, conforme a promessa do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque durante o período da noite, da escuridão que se abaterá sobre a terra, que será a grande tribulação, a igreja fiel, nós estaremos em segurança na presença do Senhor, já desfrutando da bênção da eternidade com o Senhor Jesus. Que ele seja glorificado, meus irmãos. Amém. É isso mesmo, né, pastor? A igreja, isso é maravilhoso, né? Passemos as noites nas aldeias. Olha, a igreja, ela não passará pela grande tribulação. Eu até gostaria, Kleber, aproveitando as palavras aqui do pastor Gerson, de quando ele disse como está escrito na palavra de Deus, né? Então, portanto, ela não tem porquê passar pela grande tribulação, como está escrito na palavra de Deus. Aí alguém pode perguntar, mas onde está escrito? Isso. Aí nós vamos citar aqui Apocalipse capítulo 3, verso 10. Olha o que está escrito lá, Apocalipse 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou provação, ou tribulação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. E o detalhe, não é na hora, é da hora. É da hora, ela será preservada daquela hora. Exatamente. Isso. Que coisa gloriosa. Meu Deus. Bom, perguntas para as crianças, pastor Gilson. Lendo Cantares capítulo 6, verso 12, comparado com 1 Coríntios 15, verso 52, de que forma a igreja será arrebatada, pastor Gilson? Bom, Kleber, para começar, é o grande privilégio, né, que sempre me dão de eu responder a pergunta das crianças. Eu fico muito, crianças, intermediários e adolescentes. Eu fico muito feliz com isso. Vamos começar pelos textos, né? Cantares 6:12, quando ele diz: antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. E 1 Coríntios 15:52, quando Paulo fala, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quer dizer, nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Um detalhe interessante é que esses dois textos, eles mostram que o arrebatamento da igreja vai ser alguma coisa assim muito repentina e imperceptível. E pelo texto de Cantares, no capítulo, desse capítulo que nós lemos, 6:12, a expressão antes de eu o sentir, é possível até que o próprio crente que vai ser arrebatado, ele não vai nem perceber. Quando ele perceber, já está na eternidade. Então, antes de eu o sentir, quer dizer, o ato do arrebatamento vai ser uma coisa rápida. E olha, tão rápida que o Senhor Jesus falou em Mateus 24, verso 27, ele comparou o ato do arrebatamento da igreja como a velocidade da luz. Ele diz, o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então essa vinda do Filho do Homem para arrebatar a igreja, ela será rápida como a luz. E a velocidade da luz é uma coisa imperceptível, ninguém consegue acompanhar a velocidade da luz. Mas o que eu achei interessante também, Kleber, foi a resposta de algumas crianças. O Anthony, por exemplo, ele respondeu assim, será num abrir e fechar de olhos, porque vai ser muito rápido, a expressão dele, né, de uma criança. Depois o João falou que a igreja será arrebatada também num abrir e fechar de olhos. E a Sara, lá da Itália, né, de Torino, a Sara disse que a igreja fiel será arrebatada num abrir e fechar de olhos, e completado pela Isadora, quando ela disse, isso se dará rapidamente num piscar de olhos, né? Ela nem falou abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Depois, a Maria Eduarda completou dizendo, os nossos corpos serão transformados. Então, ela se referiu a 1 Coríntios 15:52, né? Depois a Sara concluiu ainda dizendo que encontraremos o nosso amado Senhor Jesus sobre as nuvens, ou seja, nas nuvens do céu. E no final eles ainda dizem assim, vem logo Senhor Jesus, que maravilha, né? A Abigail também respondeu dizendo que a igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos, que será um momento rápido e imperceptível. Que maravilha que isso, maravilha, né? As nossas crianças, elas respondem, parecem até adultas, né?
o amadurecimento na palavra. Isso é muito importante. Amém, maravilha. Bom, ponto final, né? Ponto final, nosso Lâmpada para os Meus Pés de hoje, agradecendo imensamente a participação aqui dos pastores. Pastor Samir, o senhor me ouve aí, pastor? Bom, prazer falar com o senhor novamente, estava com saudade do senhor. Vim rapidamente lá no Manaim e não deu tempo da gente conversar, né? No Trombetas e Festas ali, as autoridades. O pastor Samir estava ali com um grupo também de irmãos, mas sempre uma alegria receber o pastor Samir aqui no nosso Lâmpada para os Meus Pés. Quero me despedir de você, Kleber, dos companheiros, dos nossos queridos ouvintes. Deus vos abençoe. Uma semana abençoada na presença do Senhor. Muitas bênçãos, muita felicidade. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Samir. E também pastor Gerson Belucci. Amém, pastor Gilson, Kleber Correia, demais companheiros da bancada. Eu me despeço então de vocês, dos nossos queridos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, e desejo a todos uma excelente semana na presença do Senhor. Deus abençoe. Amém, a paz querido. do Senhor. Obrigado, querido. A paz do Senhor. Pastor João Cidade, da mesma... Cadê o pastor João Cidade? Eu perdi o sinal aqui. Agora sim, pastor. Aqui. Obrigado. A paz do Senhor, pensei que o senhor ia me deixar. Por favor, não faça isso. Não, estamos por aqui. Um grande abraço, Kleber. Uma Amém, boa querido. semana para você. Também meu abraço a todos os nossos queridos ouvintes no Brasil e no exterior. Amém, pastor querido. Gilson, pastor Gerson, pastor Ricardo Azevedo, pastor Samir, os companheiros aí da bancada. O Senhor os abençoe. Uma boa semana a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor, pastor João Cidade, nosso querido pastor, está lá em São Paulo, né, com a gente. Pastor Ricardo Azevedo também, a paz do Senhor. Obrigado, pastor. Caiu o nosso sinal aqui com ele. Não tem problema, pastor Ricardo. Um grande abraço para o senhor. E o pastor Gilson. Pastor Gilson, obrigado mais uma vez por ter estado conosco aqui nessa manhã, nesse finalzinho de manhã, aqui na Rádio Manaim, mais uma vez no quadro Lâmpada para os Meus Pés. Amém, Kleber. A paz do Senhor, todos os ouvintes que estão participando conosco, os nossos companheiros da bancada. E eu quero aproveitar aqui para recomendar às irmãs que no culto de quarta-feira podem escolher, sim, qualquer dessas perguntas que foram feitas. Elas trazem um ensino muito vasto, muito profundo e muito acessível, muito fácil de ser discorrido pelas irmãs. Então, nós não teríamos assim uma sugestão de uma pergunta, mas o tema ele é todo composto de perguntas e respostas que foram comentadas aqui pelos nossos companheiros, né, por nós aqui, e que, portanto, vai facilitar muito o culto das senhoras na próxima quarta-feira. Quero aproveitar também, Kleber, e fazer aqui uma homenagem a mim mesmo, porque eu estou completando hoje. Mesmo? Não é aniversário, não. Tá. Eu estou completando hoje um dia em que foi encerrado na minha carreira de pai o meu plano familiar, quando nasceu a minha terceira e última filha. Qual é o nome dela? Então a Daviane está hoje aniversariando. Mesmo? Portanto, Parabéns. isso eu também estou comemorando, porque foi o período que encerrou verdade. o nosso plano de família, né? Do nosso lar. A Daviane hoje está fazendo mais um ano de vida. Deus né? abençoe. E eu não vou falar a idade dela, não, porque senão alguém vai achar que eu tenho aqui 70, 80, 100 anos. E não é isso tudo, né? Não é isso tudo. Não é isso tudo. Amém. Não sei se você que está em casa acompanhando pela TV Manense notou, mas não é o Jorge que está aqui hoje, né? O Jorge está de férias. O Jorge está de férias. Jorge Hoje tá é o de nosso férias. querido Kleber Andrade. Nosso querido Kleber. O Jorge vai ficar de férias o mês todinho de dezembro, portanto, todos os lâmpadas, né? Programa Lâmpada para os Meus Pés aqui deste mês de dezembro. Eu estaria aqui juntamente com o pastor Gilson, com os demais pastores. E em janeiro o Jorge volta a estar aqui, empunhando aqui o microfone, estando à frente aqui do Lâmpada para os Meus Pés, juntamente ao lado do pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, parabéns pela filha, pelo aniversário da filha, parabéns mais uma vez a ela, né? Que Deus abençoe, dê muita saúde física e espiritual. Amém. Daviane. Deus abençoe, um grande abraço. E obrigado mais uma vez por ter estado conosco. Amém, obrigado, Kleber, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Finalizamos então Lâmpada para os Meus Pés de hoje. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os Meus Pés.